two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e eu estou de volta com a voz normal. Agora minha voz tá normal. Quem não ouviu o episódio anterior, eu não sei se eu fico feliz por você não ter visto como é que tava minha voz, ou se eu fico triste porque você não ouviu o episódio anterior. O que você acha pior, Thiago? Eu acho pior não ouvir, porque, a gente se esforçou tanto pra estar lá, porque eu também tava meio bichado, ainda estou, né? Mas a gente se esforçou tanto, foi um podcast difícil de fazer por questões de saúde, mas estamos aqui. Como vocês estão, galera? Estamos muito felizes com o podcast que fizemos na semana passada. Foi um podcast que ficou muito legal. Só que dessa vez a gente vai falar uma coisa meio inédita nesse podcast, né? Que a gente só foi perceber no final do outro podcast, quando a gente estava conversando sobre qual podcast gravar para a próxima semana. Esse vai ser o primeiro podcast de uma sobrevivente, Marisa. Sim, claro que bem antigamente, acho que no ano passado, a gente fez um episódio sobre o caso da Elizabeth Fritzl, que foi o primeiro caso de sequestro que a gente trouxe aqui pro podcast, mas o caso da Lisa McVin, ele é um pouco diferente do caso da Elizabeth Fritzl. No comportamento e tal, de como que as coisas rolaram, mas é bem diferente de tudo que a gente tá trazendo. E a gente já vai adiantar que a gente vai meio que dividir esse podcast em duas partes. Hoje, no podcast que vocês vão ouvir agora, vocês vão ouvir o caso da Lisa McVin. E na semana que vem a gente vai soltar um outro podcast contando a história do cara que vai fazer tudo isso com ela, porque ele foi um grande criminoso, assim, um grande filho da mãe. Ele fez muita coisa, então a gente achou que talvez fosse interessante a gente dividir em 2 episódios, já que as duas histórias são bem grandes, mas a gente vai começar contando a história da Lisa, que, sendo sincera, eu acho uma mulher maravilhosa, gente. A história dela, assim, é muito triste, porém, o final dá aquela... Como é que eu posso dizer? Dá aquela sensação de que pelo menos as coisas funcionaram no final da história, sabe? Que pelo menos a Lisa, enfim, vocês vão ver sem dar muitos spoilers. Só adianto que a história dela é incrível, o desfecho de tudo. Mas antes da gente começar o podcast, como sempre, a gente tem que pedir uma coisa muito importante. Bom, a gente passou por uma atualização no Spotify. Então, se você ouve a gente pelo Spotify, se você gosta do nosso podcast, vai lá verificar se você ainda está seguindo a gente. Porque devido a essa atualização, às vezes pode ser que o próprio aplicativo dê um follow na nossa conta e na conta de outros podcasts que vocês gostam, de artistas e tal. Então, é bem importante que vocês entrem no nosso perfil e se certifiquem de que vocês ainda estão seguindo a gente. Beleza? E não esqueçam, a gente não tá pedindo mais, porque a gente tinha uma meta no passado de ter 1000 avaliações positivas, 5 estrelas e maravilhosas. Então avaliem a gente também no seu agregador favorito de podcast. Pode ser o Apple Podcast, pode ser o Deezer, pode ser o Spotify. A gente fica muito feliz. Avalie a gente lá no Apple Podcast, faz um comentário, a gente adora ler, a gente pode até trazer aqui para o podcast. E também, se você quiser nos apoiar, temos o Pix Misterioso para você conversar com a gente. A gente adora ler recadinho, né, Marisa? Isso mesmo. Se você quiser mandar um Pix Misterioso, é só mandar para o e-mail contato@apenas-um-podcast@gmail.com, que lá você pode mandar um Pix de literalmente qualquer valor. A gente fala que o mais importante é, se possível, mandar junto com uma mensagem para a gente poder ler aqui no podcast. A gente agradece demais. E também outra coisa muito importante é compartilhar o episódio com os seus amigos. Então, tira um print da tela, marca nos stories, como vocês sabem, a gente sempre reposta. E também, né, manda aí pros seus amigos, para aquele seu amigo que tem interesse em ouvir esse tipo de história. E também, se possível, siga a gente lá na rede vizinha. Sei que não estamos movimentando muita página, porém, contudo, entretanto, a gente promete que a gente vai dar uma agitada na página em breve. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos pro episódio da Lisa. Esperamos de verdade que vocês acompanhem as duas partes. Então vamos para a primeira parte dessa história.
Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Vamos lá, gente. Uma coisa muito importante sobre a Lisa, inclusive que o próprio Thiago estava me falando quando a gente começou a história, é que vida sofrida. Porque, tipo assim, ela literalmente, ela só... Como é que eu posso dizer? Ela só se lasca a vida inteira dela. Porque antes de acontecer o que é o foco do caso, ela já sofria bastante. E o que acontece, né? Basicamente era um dia normal na vida dela. Na época ela trabalhava em uma loja de donuts. E nisso, né, que era dia 3 de novembro de 1984, ela terminou o serviço dela. Ela tinha 17 anos na época. E ela foi, pegou a bicicleta dela e foi embora para casa depois de um dia de trabalho. Tudo normal até então. E isso, gente, que ela tava voltando pra casa, eram por volta de umas 2 horas da manhã. O que era bem tarde, mas lá nos Estados Unidos, né, dependendo da região, é bem comum que tenha lojas que fechem muito tarde. Falo isso porque aqui em Curitiba as coisas fecham muito cedo. Mas ela tava voltando pra casa por volta das 2 horas da manhã, quando ela sentiu alguém agarrar a bicicleta dela. E o que ela faz quando isso acontece? Ela, literalmente, num instinto rápido, ela começa a gritar mais alto que pode. E até que o seu agressor pressiona uma arma contra a sua cabeça e diz pra ela: Cala a boca ou vou estourar seus miolos. E uma coisa bem triste, que como a gente falou no começo, a vida dela sempre foi muito sofrida, porque ela já sofria ameaças de morte antes desse atentado. Ela morava com a avó dela, né? Todo esse caso está acontecendo numa cidade chamada Tampa, que fica em Miami. A avó dela cuidava dela porque a mãe dela era viciada em drogas e por conta do vício ela não podia cuidar da filha. Então, basicamente, quando ela foi morar com a avó, ela também passou a morar com o namorado dessa avó, que seria meio que o padrasto dela, que estuprava ela constantemente e também sempre ameaçava que se ela contasse qualquer coisa sobre os abusos, ela seria morta, né? Então ele também sempre mostrava a arma pra ela e sempre ameaçava ela de morte. E uma coisa que a gente falou, né, o tempo todo, né, que a vida dela sempre foi uma vida muito sofrida e que ela já estava pensando em suicídio nessa época. Tanto que quando ela foi sequestrada, a gente já vai falar o nome do sequestrador, né? Mas quando ela foi sequestrada, ela já tinha escrito uma carta de suicídio. Então ela meio que já tinha planejado em se matar. Porém, isso é uma coisa que ela fala em várias entrevistas que ela deu depois, é que ela percebeu que naquele momento que ela foi sequestrada e que ela percebeu que muito provavelmente ela iria morrer, ela pensou o contrário, em que ela faria de tudo para que ela não morresse naquele dia, né? Foi aí que ela falou que ela meio que sentiu um instinto de sobrevivência e também que ela pensou que talvez ele poderia fazer aquilo com outras mulheres. Então, naquele momento, né, ela virou pro agressor e disse: farei o que você quiser, só não me mate. Nisso, o homem amarrou a Lisa e também vendou os olhos dela e jogou ela dentro do seu carro. E foi aí que ela vai entrar, gente, num nível que vocês vão ficar chocados em quão inteligente que ela foi. Porque ela começa a procurar por pistas que pudessem salvar a vida dela. Sim, ela começa a avaliar tudo, gente. Porque ela é amarrada e vendada, só que na venda ela consegue ter alguma visão periférica, né? Ela consegue ver a questão do carpé ele ser vermelho e ela supor que não era original do carro, porque não é muito comum o carpé de um carro ser vermelho. Outra coisa, ela era uma adolescente, é normal nos Estados Unidos adolescente trabalhar nessa idade, só que ela foi literalmente forçada a trabalhar nessa loja para ganhar dinheiro e trazer dinheiro para a família. Então, ela tinha uma questão ela era muito abusada, tanto física quanto psicologicamente. E ela entrou nesse modo de alerta, né, Marisa? Que eu posso dizer que foi um modo, tipo, eu quero saber de tudo, sabe, um modo de sobrevivência, basicamente. Exato, coletar o máximo de pistas possíveis. E o que acontece que eu acho genial, e eu sempre falo, ó, se alguém te critica por consumir conteúdo de crimes, mostra o caso da Lisa para essa pessoa. Por que ela sabia de tudo isso? Por que ela sabia exatamente o que ela deveria fazer? Quais tipos de evidência ela deveria procurar?
porque ela era uma consumidora de programas criminais. Então ela sempre falou que ela assistia muitos programas policiais e por aí vai. E ela mesma admitiu, você ficaria surpreso com as habilidades de sobrevivência que você tem quando está numa posição como essa. Então, assim, como ela já assistia muito esse tipo de conteúdo, ela meio que já sabia o que a polícia geralmente buscava, né? Tipo o clássico das impressões digitais, das fibras, né? Que podem ser encontradas debaixo da unha, né? Fibra de roupa, fibra de carpete, fibra de corda e por aí vai. Então ela já consumia muito isso, ela sabia exatamente o que a polícia iria precisar para conseguir solucionar esse caso. Então nisso, né, o sequestrador, quando botou ela dentro do carro, começou a dirigir e nisso ela começou a... Gente, eu acho surreal essa parte, porque é uma coisa que eu não seria capaz de conseguir fazer, porque ela sabia exatamente que o carro estava indo pro norte. Eu não ia conseguir reconhecer isso. Mas ela conseguiu. Para você fazer isso, você tem que ter uma topofilia, que é, digamos, uma noção espacial, uma noção de como você se relaciona com o espaço muito forte. Eu, como geógrafo, tenho um geógrafo muito famoso chinês chamado Yi Tuan, que ele diz que todas as suas referências como pessoa, elas vão se criar nos primeiros anos de vida, e aí você vai conseguir ter noções espaciais. Então, isso não é uma coisa muito normal, digamos assim, não tem estudos a respeito, eu só estou falando de uma teoria, e que isso tem muito com o que a pessoa aprendeu na vida dela. Então, por ela ter esse conhecimento de casos criminais, ela sabia o que a polícia queria, como a Marisa disse, mas também a direção, a posição, essas coisas. E outra coisa que ajuda, você andar de bicicleta dá uma noção espacial para você muito boa sobre tipo norte, sul, sobre de movimentação. Então eu acho que ela conseguiu fazer tudo isso com todas as habilidades que ela vai adquirindo ao longo da vida, né? Então tudo é um construto muito louco para fazer isso. E não é qualquer pessoa que vai ter isso, gente. Tipo, tenta fazer isso. Tenta vendar o seu... Tipo, fecha os seus olhos e começa a andar num carro e tenta fazer o trajeto. Você vai saber fazer... Tipo, faz isso por uns 2, 3 minutos. Você consegue recompor o trajeto sem saber para onde você vai? É uma coisa bem louca, né? Sim, ela conseguiu fazer isso e quando ela chegou no apartamento, né, que era um prédio, né, ela começou a contar quantos passos ela dava até chegar no apartamento. E quando ela chega lá, infelizmente, né, a partir desse momento ela vai passar por 26 horas de terror, onde ela foi abusada, torturada e assim, era tudo repetidamente, então eram várias e várias vezes em que ela sofreu com esse tipo de violência e ela falou que ela, tipo, tinha certeza que ela ia morrer, mas que ao mesmo tempo ela ia tentar fazer de tudo ou para deixar uma evidência que mesmo depois que ela morresse ajudasse a prender a pessoa e também tentar o máximo para tentar sobreviver ao mesmo tempo. Só que nessa altura ela não sabia quem era o sequestrador dela. E o homem se chamava Bob Joe Long, que era um serial killer. Ele era um serial killer, ou seja, muito provavelmente, né, quando vocês forem ver o podcast sobre a história dele, né, que vai sair na semana que vem, vocês vão ver que ele ia matar ela. Tá? Era bem claro que ele iria assassinar ela, porque ele já tinha matado 8 mulheres quando ele sequestrou a Lisa. E também ele já tinha cometido mais de 50 estupros. Então, assim, ele já era um criminoso que já tinha feito muita coisa. E nessa fase que ele estava na fase de começar a cometer assassinatos. Então, assim, era muito provável que isso fosse acontecer. Porém, ela conseguiu, vocês vão ver, né, o que ela fez para fazer ele mudar de ideia. Quando ela estava nesse lugar, diz que ela não, digamos, quando ela estava nesse momento, ela não parava de pensar que ela ia ser levada para o meio do mato e que ele ia matar ela lá. Então, tipo, ela ficou nesse estado de alerta, já sabendo que, tipo, pensando no que ia acontecer com ela, né? Exato, né? Então, enquanto ela estava no apartamento, né, com certeza ela não ia saber, né, qual seria o desfecho da história dela, né? Ela tentou gritar, porém os gritos eram sufocados. E sempre que ela tentava falar mais alto, dar um grito, o Bob sempre reforçava que se ela continuasse fazendo aquilo, ele iria matar ela ali mesmo. Então ela teve a ideia de pressionar as impressões digitais dela em todos os lugares do
apartamento que ela teve acesso. Então, sempre que ele colocava ela para um lado diferente, ela ia lá e apertava os dedos dela mesmo na superfície, para que depois, se a polícia chegasse lá algum dia, eles encontrassem as impressões dela espalhadas pelo apartamento. Que foi uma coisa bem inteligente. É uma dica, assim, não chega a ser uma dica de segurança, né? Mas eu vejo vários policiais, enfim, essas pessoas que passam dicas de segurança falando, né, que se você percebe que você tá numa situação como essa, a melhor coisa que você pode fazer é tentar deixar o máximo de evidências possíveis, né? Eles até falam, né, tentar esfregar os dedos na pessoa ou arranhar ela um pouco, porque daí o DNA vai para debaixo da unha e tal. Porque é bem isso, tentar deixar o máximo de evidências mesmo, porque isso vai ser importante, isso vai ser o que vai levar à prisão daquela pessoa. E assim, como eu falei lá no começo do podcast, o Thiago falou também, esse caso vai ter um desfecho diferente, porque ela vai sobreviver. E como que ela vai sobreviver? Porque ela começa a inventar histórias sobre ela, para ela poder se humanizar perante ao Bob. A gente sabe que, obviamente, principalmente os serial killers, eles não veem o lado humano da coisa, obviamente, porque se eles vissem esse lado, eles não cometeriam esse tipo de crime. Mas ela pensou que, contando histórias e mostrando pra ele que ela tinha uma vida, que ela tinha pessoas assim que se importavam com ela e tal, ela iria se tornar humana aos olhos dele. E isso foi uma coisa muito inteligente, arriscada também, na minha opinião, porque poderia não ter dado certo, mas no caso dela deu muito certo. Então ela começou a mentir. A gente falou lá no começo da história, né, que ela morava com a avó e com o padrasto, e ela mentiu que ela tinha um pai e tal, que tava muito doente. Só pra vocês terem uma noção, o pai de verdade dela, né, o pai biológico, tinha abandonado ela, então ela começou a inventar essa história. Usou de uma figura masculina, que eu acho que, na minha opinião, foi muito inteligente, porque, vendo a história do Bob, ele tinha um ódio por mulheres, então, muito provavelmente, se ela falasse que era uma figura materna, não ia pegar muito bem. Então ela começou a falar que ela tinha um pai que estava muito doente, que era acamado, que ela era a única pessoa que cuidava dele, que ele precisava desses cuidados, porque se ela não cuidasse, enfim, a condição física, né, a condição da doença dele iria piorar e tal. E isso foi entrando na cabeça dele. E isso foi dando certo. Então ele começou a ver aquela história e, cara, eu assim, eu nunca vi ele falar depois abertamente, tipo, do porquê, assim, o que tocou nele em relação a isso e tal, por que ele considerou soltar ela, mas foi basicamente por esse ponto principal. Então, assim, durante todo o período que ela esteve em cativeiro lá, né, que ela esteve sequestrada, ela ficou contando essas histórias e também tentando deixar o máximo de evidências possíveis. Aí, no dia seguinte, o que o Bob faz com ela? Finalmente, depois de tudo isso, de mais um dia de tortura, o Long ele puxa a McVeigh de volta para o seu carro, dizendo que ele levaria ela de volta para casa, porque para ele já falou sobre isso para os policiais, que ele sentia que ela era uma pessoa diferente das que ele tinha assassinado, porque, como a Marisa disse, ele era um serial killer. Então, né, digamos, nessa conversa toda que ela tinha com ele, e ela começou a meio que entender as fragilidades psicológicas da pessoa, porque, assim, quando você está em modo de sobrevivência, você vai jogando algumas coisas e vê o que cola e o que não cola, né, e ela conseguiu analisar isso tudo e fazer uma história que, tipo, fizesse sentido pra ele. Como a Marisa disse, se ela falasse que ela tinha uma mãe, que a mãe precisava dele, ele não ia estar nem aí. Tipo, ele já tinha matado outras 8 mulheres, então, tipo, não ia afetar ele. Mas ela conseguiu dar essa profundidade para a história dele. Então, o Long, ele leva a McVeigh para uma caixa eletrônica e um posto de gasolina. E é uma informação muito importante que, tipo, ele bota ela dentro do carro e ele fala: diga ao seu pai que ele é a razão pela qual eu não matei você. E quando ele vai nesse posto de gasolina, que vai ser uma coisa muito importante, ele usa o caixa eletrônico. E a Lisa percebe que ele usou esse caixa eletrônico. Como eu falei pra vocês, desde o começo ela tava vendada, mas ao mesmo tempo não era aquela venda que impossibilitasse ela totalmente de ver as coisas. Então ela conseguia ver as coisas por uma visão mais periférica. E ela é abandonada nesse posto por volta das 4h30. E também não foi a única coisa que ele fala pra ela
quando ele deixa ela ali no posto de gasolina. O que mais que ele fala? Que ela era para esperar no mínimo 5 minutos antes de tirar a venda para que ele pudesse ir embora. Então, para que ela continuasse vendada, que ele fosse embora, para ela não poder anotar a placa de carro, para ela não poder saber o modelo. Então, tipo, ele meio que colocou esse pânico nela para ela não fazer isso e ele conseguir ir embora e se safar dessa situação. Porque o objetivo dele era justamente esse, né? Não ser pego. Só que mal sabia ele que ela não só já tinha visto, né, a questão do chão do carro, como ela já tinha visto uma coisa sobre o carro, né? Porque como a gente mencionou desde o começo, ela conseguia ver um pouquinho por debaixo da venda. E nisso, além dela ter visto, né, que o carpete do carro ali era vermelho, ela também viu escrito no carro a palavra Magnum. Que, como a gente mencionou, não lembro se a gente já falou, né? O modelo do carro no qual ela foi sequestrada, né? O carro que o Bob tinha, era do modelo Dodge Magnum e era um Dodge Magnum vermelho. E esse carro, especificamente, só havia sido produzido em 1978. Ou seja, era um carro muito específico. Então, juntando tudo isso, justamente por ela ter visto essa palavra Magnum escrito no carro e a questão principalmente do caixa eletrônico, vão ser coisas muito importantes. Então, assim, depois que ela foi liberada, a primeira coisa que ela faz é retornar para casa dela. Só que assim que ela chega lá, ela não recebe carinho, né? Ela não é recebida de uma forma calorosa, muito pelo contrário. Acontece que quando ela chega em casa, o namorado da sua avó começa a espancá-la e acusar que ele estava traindo ela, que ele não estava dando o afeto que ele queria. E não é afeto coisa nenhuma, é que ele era um abusador, né, gente? Ele começou a falar que ela tinha traído ele, enfim, gente, aquelas conversas que não dá nem vontade de ficar pensando muito. E só voltando um pouquinho na questão do carro, o carro Magnum dele vermelho, além de ser um carro diferente, esse carro em específico é um carro de luxo. Então não é qualquer pessoa que tem, ele é um carro caro, ele é um carro para colecionador, então tipo, você já começa, se for fazer o perfil da pessoa, você já começa a excluir algumas pessoas, tipo, uma pessoa de 60 anos não vai querer um carro, tipo, com carpete vermelho, um carro, sabe? Porque tem essa questão de, os carros antigamente eram mais másculos e não sei o que. E toda a geração é assim, tipo, a minha geração tinha os carros mais másculos e blá, 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 blá. Isso que eu gosto de carro pra caramba. Tem até um podcast sobre automobilismo. Então, esse carro que ele tinha era muito específico, então dava até para ver, se duvidar, dava para ver quantos desses tinham sido produzidos e onde eles tinham sido vendidos, sabe? Então... É exatamente isso que a polícia vai fazer, inclusive. Obviamente, ela conta pra avó e pro namorado da avó o que havia acontecido, né? Ela conta pra eles, porém, eles não acreditam nela. Depois de muita insistência, a avó leva ela pra polícia, porém ela fala que ela estava mentindo sobre o sequestro. Porém, assim, graças a Deus, a polícia, assim, no começo até a própria polícia estava meio que torcendo o nariz, mas graças a Deus, assim, depois de um tempo, eles começaram a ouvir ela, né? Eles começaram a tentar investigar, principalmente depois que ela fala uma coisa que vai ser importante. Então, assim, ela queria ter certeza que eles iam conseguir prender o Bob. E nisso, né, o sargento, que era o Larry Pringerton, que vai ser, tipo, a principal pessoa, assim, que vai ouvir ela, vamos dizer assim, né, começa a pedir pra ela contar pra ele tudo que ela lembrava sobre o ataque, tudo que ela tinha, enfim, descoberto e por aí vai. Daí que ela vai falar tudo isso que a gente falou pra gente, sobre o carro, sobre a questão do carpete vermelho. E justamente por essa questão do carpete vermelho que a polícia vai, tipo, ter um estalo. Porque como a gente falou anteriormente, o Bob, ele era um serial killer. Ele já tinha matado outras mulheres. E uma das poucas, se não a única evidência que a polícia tinha até então sobre o assassino é que em todos os corpos eram encontrados uma fibra vermelha de carpete. Então, quando eles ouvem essa informação, eles analisam o corpo da Liz e eles encontram as mesmas fibras vermelhas no corpo dela
no corpo das vítimas que já haviam falecido, né, dos assassinatos que eles estavam investigando. E com essa prova em mãos, eles percebem que ela era uma sobrevivente do serial killer que eles estavam procurando. Então aí sim que eles vão insistir cada vez mais que ela falasse tudo o que ela soubesse para conseguir prender esse cara. Foi isso que deu o start, o alerta para a polícia ir lá. Então, alguns dias depois disso, uma reportagem sobre uma das vítimas de assassinato que tinha sido meio que na mesma área, ela é convencida de que o seu sequestro era um assassino, tipo, que o seu sequestrador era um assassino, né? Então, ele liga para esse sargento e aí ela fala pro Larry Pinkerton: venha me pegar, há mais que eu preciso lhe dizer. Tipo, ela sabia que ela tinha mais coisa para falar, ela sabia que aquele caso tinha alguma relação. E sim, gente, você saber sobre casos criminais te ajuda a ter esse faro de sobrevivência. Você pode ficar um pouco paranoico? Pode, mas você ganha uns pontinhos no seu nível de... instinto de sobrevivência, no seu instinto largados e pelados da vida. Então, assim, ela conta com mais detalhes ainda sobre a sua experiência com a polícia. Inclusive o Larry, né, o sargento, ele até coloca uma proposta para que eles hipnotizassem ela, para que ela passasse por uma sessão de hipnose, para ver se ela conseguia se lembrar de mais alguma coisa que tivesse ali no fundinho da mente. Porém, o namorado da avó se recusou a conceder a permissão para que ela fizesse essa sessão de hipnose, né? Porque ela tinha 17 anos, ela ia precisar de uma autorização para fazer esse tipo de sessão. E nisso que ele proíbe ela de, tipo, meio que continuar ajudando na investigação, que ela vai lá e conta sobre os abusos que ela sofria nas mãos desse homem. E assim, gente, já adianta, em uma cajadada só, ela vai conseguir prender 2 abusadores. Então, eles prendem o namorado da avó dela, ele vai preso por abusar sexualmente dela. Então, ela até mesmo fala, né, que quando ela conseguiu prender um dos abusadores dela, aí sim que ela sentiu mais motivação para que eles fossem lá e prendessem o segundo abusador. Então, assim, gente, somando as informações das fibras vermelhas, do modelo de carro, que, como o Thiago falou, era um modelo muito específico, a polícia foi lá e pegou o histórico de todas as pessoas que moravam naquela região e tinham um Dodge Magnum vermelho. E nisso que eles pegaram a lista de todas as pessoas que tinham esse carro, eles começaram a olhar um por um o histórico do banco para descobrir quem que tinha usado um caixa eletrônico. Nisso, eles encontram um homem que tinha usado o caixa eletrônico mais ou menos no mesmo horário lá que eles imaginavam, né, 4h30 da manhã, e que era dono do carro. E o nome desse homem era Bob Joe Long. Então, assim, foi muito importante as informações que ela deu pra polícia, tipo, muito importante mesmo. Nessa época, a Lisa foi mandada para um centro de adolescentes fugitivos, né? Porque, obviamente, a avó não tinha mais a guarda dela e no momento ela não tinha nenhuma outra pessoa, né? Nenhuma outra pessoa da família que pudesse cuidar dela. E nisso eles mostraram para ela uma lista, né, de homens, né, foto dessas pessoas, e como a gente falou desde o começo da história, ela tinha uma pequena visão por debaixo da venda, e ela acaba reconhecendo o Bob no meio dessa lista. Então, apenas 12 dias após o sequestro de Lisa McVeigh, a polícia captura o Bob Long Joe e, infelizmente, o serial killer consegue fazer mais 2 vítimas antes de ir para a prisão. Sim, gente, ele era um serial killer. Em 12 dias. Sim, ele era um serial killer ativo e muito ativo, porque a gente sabe que tem, dependendo dos serial killers, tem um tempo que ele passa, porque, digamos, cada crime é uma, digamos, história, um momento psicológico. Então, quanto mais ação em menos tempo, quer dizer que, digamos, já está num nível de quase mania, né, para fazer os crimes. Então, no dia seguinte, o Longo ele foi considerado culpado de assassinato em 1º grau e ele vai... Qual que vai ser a condenação dele?
ele vai ser condenado à morte. Vale lembrar, assim, que inicialmente ele só confessou o sequestro e abuso sexual da Lisa, e depois, quando ele é confrontado com as demais evidências, ele confessa ter cometido 10 assassinatos. Fora aqueles 50 abusos sexuais, né, que ele havia cometido contra outras mulheres que ele abusou, porém sobreviveram. E assim, antes da gente falar sobre o desfecho, né, porque como a gente já falou, o Bob foi condenado à morte. Depois que ela conseguiu fazer com que o segundo abusador dela fosse preso, a vida da Lisa mudou completamente e pra melhor, né? O que deixa a gente feliz. Então, assim, depois de algum tempo, ela saiu daquele centro de fugitivos que ela tava e ela foi morar com um tio e uma tia que eram extremamente carinhosos com ela e que deram o devido amor pra Lisa. Então, eu fico muito feliz com essa parte. E, assim, depois disso, ela vai pra vários empregos diferentes, até que em 2004 ela decidiu se inscrever na Academia de Polícia. E mais tarde, ela se juntou ao gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Não sei como é que fala o nome daquela palavra. Hillsborough, sei lá. Ela vai pra esse gabinete. Que era o mesmo departamento que ajudou a prender o Bob lá no começo da história. E ela acabou se especializando em crimes sexuais. Então, hoje em dia, a Lisa é policial especializada em crimes sexuais. E o que eu acho, assim, o desfecho com chave de ouro, assim, é que em 2019, né, como, assim, eu acho que não é todo estado que é permitido isso, mas quando um condenado à morte é condenado, né, e vai acontecer a sua execução, algumas pessoas podem assistir à execução, né? E a Lisa fez questão de ir até a execução do Bob para assistir, e ela fala que tinha meio que uma fileira, assim, de cadeiras, e ela sentou na primeira fila. E ela tava com uma camiseta que, tipo, traduzindo, seria meio que tenha uma boa execução. Tem uma longa execução, tipo, alguma coisa assim, meio com trocadilho nesse sentido. E ela fala que ela fez questão de ir porque ela queria que ela fosse a primeira e última pessoa que ele visse. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Realmente, que maravilhoso. Nossa, isso daí foi de lavar a alma, né? Quando a Marisa estava falando desse caso, ela falou isso, eu fiquei chocado. E realmente é aquela coisa para lavar a alma, para você. Sim, a vida, infelizmente, não tem propósito, e nesse caso parece que teve muito propósito, parece que as coisas se encaixaram. A gente sabe que não são todos os casos, infelizmente, a grande maioria não tem esse desfecho, mas que bom que teve. A gente já falou de uma sobrevivente, a Lisa McVeigh. Vamos falar um pouco dos momentos 5 centavos sobre esse caso, Marisa? Lembrando que semana que vem sai a segunda parte com a história do Bob, que, como a gente falou, era um serial killer. Então, pra quem quiser saber mais detalhes da história dele, não percam o episódio da semana que vem, na segunda-feira, 11 horas. Horário do almoço do trabalhador brasileiro. Então, vão lá conferir o próximo episódio e vamos pro momento 5 centavos. Bom, Thiago, fui eu que te introduzi esse caso, você não conhecia. Eu lembro que eu te contei um resumão dele. E eu queria saber, tipo, qual foi a sua primeira impressão, assim, de conhecer esse caso e tal. Como que você se sentiu? Como é que foi? Primeiro, uma tristeza desgramada, como eu tava falando antes da gente começar a gravar. É muito difícil, porque tem a questão do abuso. Tipo, eu fiquei pensando, já sabia como era ser abusado, isso é horrível. Então, pessoas, se você tá sofrendo algum abuso, fale. A coisa mais importante é falar. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. Eu sou homem, então tem uma grande diferença entre ser mulher e homem. A gente sabe que tem muito essa questão de gênero. E eu fiquei muito chocado, sabe? Mas outra coisa que eu fiquei muito feliz foi que, assim, em muitas vezes, por muitos amigos, eu sou questionado por que diabos eu falo sobre o caso criminal, por que diabos eu gosto disso. As pessoas não entendem, não veem propósito no que eu tô fazendo. Muitas pessoas já vieram, tipo, acusar a gente de
fazer coisa errada, dar palco pra assassino, falar um monte de besteira pra gente. E eu e a Marisa, a gente tem uma coisa muito consolidada na nossa cabeça, que a gente tá aqui para ter um propósito. Eu sei que isso parece um papo meio coach, mas é verdade. A gente está aqui para falar de casos criminais com qualidade, às vezes de uma maneira um pouco mais leve, mas dando a seriedade que o caso precisa, sabe? E nesse caso eu vi muito isso, sabe? Como ajudou ela, como isso é importante, como, sim, você tem que consumir outras coisas além de true crime. Você tem que sair da bolha. Você tá numa bolha, nunca é legal, sabe? Porque você meio que se isola nessa bolha e vive só desse mundinho. É legal você ver outras coisas, experimente outros podcasts, veja outras formas. Mas é importante ver caso criminal por causa disso, porque existem pessoas más lá fora. Tipo, a gente não pode viver num mundinho poliana achando que tudo tá certo. E acho que nesse caso a Lisa, ela soube fazer tudo isso. Ela soube analisar a situação, ela soube usar as experiências ruins que ela teve para conseguir ajudar a polícia, para conseguir sobreviver. Então, no final das contas, foi um dos poucos casos que eu saí assim com uma alma lavada. Eu vou confessar que essa parte eu ainda fiquei muito tranquilo, feliz, e a parte final eu achei maravilhoso, porque assim, ela levou o rancor ao nível extremo e tá correto. Como é que é? O pessoal fala, você tem que perdoar, você quer tem que perdoar nada. Não, se te fez mal, você não é obrigado a perdoar, tá, gente? A gente tem essa coisa, porque é parente, fez alguma coisa com você tem que aturar. Não, você não tem que aturar e você não tem que perdoar também. Tá tudo bem guardar um pouquinho de rancor, claro. Não leve esse rancor ao ponto de você se autodestruir, de você destruir uma pessoa também, né? Tipo assim, eu já recebi muitas críticas por falar sobre casos criminais. Que o pessoal fala, porque trata que nem entretenimento. Como vocês sabem, eu faço live de casos criminais. Já recebi críticas por fazer as lives, né? Falando que eu trato os casos como entretenimento. Eu não vejo que o propósito do nosso podcast e o meu propósito seja tratar casos como entretenimento, mas sim de alertar, gente. Eu sempre recebo isso, né? Porque eu tô postando alguns vídeos sobre linha direta e tal. Aí o pessoal sempre comenta que é um absurdo o Globo ter voltado com esse programa, que só traz coisa ruim, não sei o que. Gente, a vida não é uma florzinha cor-de-rosa, não é? Claro, assiste essas coisas, né? Esses programas, esses documentários, esses podcasts, quem se sente confortável, quem quer, certo? Ninguém é obrigado a consumir esse tipo de conteúdo. Mas a gente fingir que o mundo é perfeito, que o mundo é legal, não dá certo. A gente tem que saber o que tá acontecendo e a gente tem que saber a índole das pessoas. Porque eu acho que uma coisa que os casos criminais mostram pra gente é que ninguém é confiável. Ninguém é confiável. Quantos casos que a gente já não viu de, tipo, famílias que deu alguma coisa ruim, amigos que traíram amigos, enfim, gente, a gente percebe que às vezes nem nós mesmos tá dando pra confiar. Então, assim, é muito importante a gente pelo menos ter uma noção de que coisas ruins acontecem, sabe? Mas é aquela coisa, claro, às vezes produzir esse tipo de conteúdo é muito pesado pra quem produz também, né? E às vezes eu percebo que às vezes eu e o Thiago, a gente tenta, claro, sempre tratando as coisas com seriedade, mas também às vezes uma leveza que eu sinto que é até pra gente. Claro, quanto mais a gente pesquisa essas coisas, eu sinto que mais a gente vai meio que criando uma casca. Não que a gente não se sensibilize, não que a gente não tenha empatia. Com certeza, acima de tudo, que é o que eu sempre falo. Mas é aquela coisa, a gente também, né, tem que se distrair, né? Por exemplo, eu acho que o único podcast que eu escuto mesmo é o Picolé de Limão, porque eu adoro uma fofoca, esse tipo de coisa. Eu consumo outros conteúdos, eu adoro um Discovery, eu sempre falo isso pro Thiago, eu adoro um Discovery, eu adoro assistir um programa muito vagabundo, muito idiota, pra dispersar a mente, pra me alienar. Se alienar é bom, gente, se alienem. Assistam um programa, uma guerra 90 de dias cupcakes. pra casar. Assistam, 90 sei lá, dias pra casar. Mukiranas. Cupomania. Isso, faz bem pra saúde. Ver pessoa sendo deportada no aeroporto. Faz bem pra saúde. Faz bem, pô, faz bem.
Largados e Pelados, que todo mundo sabe que é extremamente falso. Trato feito. Faz bem pra saúde mental a gente consumir esse tipo de coisa, mas também faz bem a gente ter noção que o mundo, gente, eu não acho que ele tá necessariamente perdido, mas que o mundo tem muitas armadilhas espalhadas e que a gente tem que se cuidar. A gente tem que saber quais são os canais que a gente tem pra buscar ajuda. A gente sempre fala do 180 pra violência contra a mulher e violência contra a criança. Tanto que, assim, nas lives mesmo, às vezes eu comento sobre isso, eu fico chocada que tem muitas pessoas que não sabem o número da polícia, tem muitas pessoas que não sabem o número pra pedir uma ambulância. E é aquelas coisas que a gente sempre pensa, deveria ser ensinado na escola, deveria ser uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente precisa ter uma noção das coisas, de entender como é que o mundo funciona, mas também aproveitar o que tem de bom no mundo. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça fez muito sentido o que eu falei, tá, gente? Desculpa aí. E qualquer violação de direitos humanos, qualquer denúncia, diz que 100. Sim, é importante vocês saberem esses números, porque indiferente da sua posição política, se você é de direita, se você é de esquerda, a gente paga muito imposto nesse país. Então, vamos fazer nossos impostos valerem a pena. Então, se você tem alguma violação contra direitos humanos, disca 100. É fácil, você não vai pagar nada e faz bem. E pode ser anônimo, e isso é muito importante, pode ser anônimo. Você pode fazer uma denúncia anônima, ninguém vai saber que foi você que fez. E isso é muito importante as pessoas terem essa noção. Você não precisa ter medo de fazer a denúncia. Às vezes eu vejo, infelizmente, eu vi muitas ligações assim de pessoas que viram, tipo, presença de violência na casa do vizinho. Tentou ligar várias vezes, a polícia não deu bola, mas mesmo assim, gente, liguem, tá? Vocês podem, como eu falei, denunciar anonimamente. Ninguém vai saber que foi vocês que fizeram isso. É um direito, as pessoas não vão saber mesmo. E aquilo, sempre também estejam atentos aos conteúdos que vocês consomem, às pessoas que vocês consomem o conteúdo, porque eu sempre falo, né, falar sobre casos exige muita responsabilidade, às vezes é pesado pra gente que produz o conteúdo, e como que a gente fala, né, a gente às vezes, enfim, tenta, né, na medida do possível, trazer uma leveza na hora de falar, pra não ficar pesado pra ambas as partes, né, Thiago? Não só pra gente, mas pra vocês também, porque às vezes é difícil contar certas histórias, mas tenham cuidado, sempre pesquisem muito bem, usem, assim, de sites de qualidade pra pesquisar. Se tiverem alguma dúvida, gente, tem várias páginas aí de psicólogos e de pessoas extremamente legais que produzem conteúdos, assim, muito bem pesquisados. E isso é muito importante também, a gente ter aquele filtro em quem a gente consome conteúdo. E eu vou até falar pra vocês que eu, Thiago, pessoa física, parei de consumir tantos conteúdos de casos criminais porque, querendo ou não, o podcast virou uma obrigação que eu gosto de fazer, não vou mentir, só que uma obrigação que eu sempre tenho que ficar vendo, procurando, pesquisando. Então, tipo, gente, caso eu conheço pessoas que trabalham no YouTube com isso, eu conheço pessoas que fazem podcasts sobre isso, vocês sabem que eu sou muito amigo do Pedro, que é o cara do Assassinos Sinistros, eu também gosto muito da Polly, do Só Por Cima do Meu Cadáver. Então, várias pessoas já falaram pra mim, que eu tô nesse meiozinho aí dos casos criminais, que falaram, eu parei de consumir tanto caso criminal quanto eu consumia antes, quando eu virei um produtor de conteúdo de caso criminal, porque às vezes você tem que se alienar. Sim, eu também sou assim. Eu também sou assim. O pessoal às vezes sempre pergunta pra mim: ai, Lady, você assistiu tal documentário? Eu sempre falo: não vi, gente. Porque nas minhas horas vagas é Mukiranas que eu vou dar play, sabe? Porque realmente, assim, é muito diferente a relação. Porque é aquela coisa, né? A gente tá incentivando vocês a assistirem outras coisas e tal, mas a gente vê isso praticamente todo dia, assim, rindo de desespero, na verdade, né? Então, no lazer, dificilmente vai ser true crime que eu vou assistir. Eu prefiro ver um filme de terror com 10 mil litros de sangue do que, às vezes, ver um documentário real, porque, tipo assim, é diferente como que se torna essa relação. Eu também consumo bem menos. E assim, por exemplo, Dahmer, eu nunca terminei de ver a série. Vários documentários assim que bombaram e tal, o pessoal vem e pergunta: você assistiu? Eu falo: não, eu não vi.
A única coisa que eu tô consumindo agora é Linha Direta, porque é curto, o programa não é muito longo, vai lá, assiste, pum, acabou. E só, gente, só. E Linha Direta tem a vantagem que ele é gostoso de assistir com um familiar. Eu vou confessar pra você que a Thalita não é uma pessoa que gosta muito de caso criminal, mas ela meio que se interessou, assim. A gente foi lá, vamos Globoplay, vamos assinar e etc. Então, dá pra ver que é diferente, sabe? O Linha Direta chama mais pessoas, ele tem um apelo midiático diferente, sabe? Porque pega nesse emocional das pessoas. Eu assisto sempre com a minha avó, tipo, quinta-feira eu sei que ela vai estar ali me esperando, a gente senta, assiste juntas e a gente só troca olhares durante o episódio, assim, de puro choque, sabe? Semana passada nós duas chorando, assim, todo mundo chorando aqui em casa com o caso do Henry. Então, assim, gente, eu acho que é uma questão diferente, é tipo, que nem eu tenho uma memória da minha avó da gente assistir Fantástico, Domingo Espetacular, sabe? Globo Repórter, que a gente gosta muito de ver essas coisas juntas. Então, eu acho que é diferente do que documentário. Não que não seja um documentário, mas acho que vocês entenderam o que eu e o Thiago a gente quis dizer. Papiamos demais, mas, gente, ó, é isso por hoje. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final. Não esqueçam de avaliar a gente em 5 estrelas, tá, gente? Não uma, não duas, não 3, não 4, sim 5 estrelas. Eu acho que a gente merece. É bom, é bom. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Falou, galera. Até semana que vem. Até semana que vem, que a gente vai ter o próximo episódio, né, do caso do Bob. E é isso, tá, gente? Tchau, tchau. Se cuidem.